chamar aqui à frente o pastor Juveci, que vai pregar a palavra de Deus. Obrigado, irmão Petrônio, pela condução do culto até agora. Boa noite novamente, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, antes de mais nada, buscar a presença do nosso Deus, enquanto retornamos também para os nossos lugares. Oremos. Deus querido, pedimos que a Tua palavra agora seja como aquela espada que ela mesma se autodenomina em Hebreus 4, que venha penetrar os nossos corações, que venha nos discernir nossos pensamentos e intenções, mostrando a Tua vontade, o Teu querer, que ela possa vir a Deus, portanto, edificar-nos. Abençoa, Pai, cada coração, cada mente, que Teu Espírito venha nos ministrar nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós chegamos ao final de mais uma exposição bíblica na nossa igreja. Essa é a última mensagem na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, onde já estamos pregando há 2 domingos, e hoje vamos chegar até o final do capítulo 3, ao final da carta. Essa é a carta que, como já disse, é mais do que uma continuação, ou que vem depois da primeira carta. Ela é um segmento do assunto a respeito da volta de Cristo, que predomina nas duas cartas. Porque os irmãos passavam por dificuldades e Jesus faz com que levantar os olhos deles, os olhos espirituais, mostrando que o que eles passavam não era todo, mas era apenas por um tempo, enquanto o Senhor Jesus vem e busca a sua igreja. E vale repetir que esse assunto, inclusive, irmãos, é o que permeia as duas cartas e define os temas das duas cartas. E nós vamos repetir agora o tema desta segunda carta, como temos feito nas outras mensagens. Vamos lá? Vai ser projetado ali. Convido você a lermos a uma só voz. Vamos lá? Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. O que aconteceu nessa igreja, irmãos, é que mais influências corromperam o ensino que Paulo havia deixado, e ele precisava agora trazer consolo e consolação, precisava trazer um abraço e um alerta para que eles consertassem o procedimento e o viver para uma maneira correta, enquanto aguardavam a volta de Cristo. Não era algo que havia atingido toda a igreja, mas no caso a igreja convocada a engajar com aqueles que haviam ido atrás dos falsos ensinos e assim corrigi-los. O que nós vimos até agora? Semana passada nós fizemos essa recapitulação. Vamos mais uma vez? O que vimos em 2 Tessalonicenses? No primeiro capítulo, irmãos, nós aprendemos que uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações, versículo 1 ao versículo 12. Sendo que Paulo deixou de fora qualquer elogio à questão da esperança, da visão da volta de Cristo e o fato de que o Senhor Jesus viria para livrá-los da ira que vem sobre a terra. Ele deixa isso fora do elogio a esta igreja, mesmo que isso fosse algo que foi uma marca na primeira carta. E por que ele faz isso, irmãos? Porque havia, como eu disse, falsos mestres, falsos ensinos, se infiltrado na igreja e corrompido o ensino que Paulo havia deixado, junto com Timóteo e com Silas. E aí, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 1 ao 12, nós aprendemos o seguinte, na mensagem depois da primeira e da segunda. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Esses irmãos que haviam ido atrás, eles precisavam ser corrigidos com a verdade. Então, as questões a respeito da volta de Cristo, elas precisavam ser corrigidas porque estavam no centro dessa controvérsia, e é por isso que essa carta nos traz, nesse texto, informações tão importantes, tão preciosas a respeito deste tema. Depois das instruções sobre como lidar com falsos ensinos, depois da correção do ensino, Paulo encerra o capítulo 2 com o texto do verso 13 ao verso 17, e nós temos a terceira grande ideia que vimos: a segurança eterna na salvação contrasta a igreja com o mundo perdido. Paulo mostra que a segurança de que Jesus vem em busca da sua igreja, a segurança que Jesus dá da vida eterna para os que são seus, faz esse contraste com a situação dos incrédulos que, por outro lado, estão condenados porque rejeitaram a verdade e estão amando a injustiça. Aqui no final do capítulo, Paulo faz o contraste mostrando a posição privilegiada
que os cristãos têm, porque foram escolhidos por Deus, foram santificados e assim confirmados por Deus, e por isso deveriam viver a tradição que haviam recebido pelo ensino das Escrituras, motivados por aquilo que Cristo fez por nós, enquanto buscavam viver de uma forma coerente com tão grande salvação que nos alcançou, enquanto nós olhamos sempre para o futuro, sempre para o alto, sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir nos buscar. A mesma verdade, irmãos, continua se aplicando até hoje, mesmo que tenham passado quase 2000 anos. Cristãos estão sempre na expectativa de que este pode ser o nosso último culto. Se você depois do culto vai sair para comer uma pizza, não deixe de me convidar, pode ser a sua última pizza também. Amanhã pode ser o seu último expediente. Ou seja, irmãos, essa expectativa, essa bendita esperança deve contrastar com qualquer outra coisa que possa acontecer na nossa vida. Chegando ao capítulo 3, nós tivemos 2 mensagens. Na primeira, nós aprendemos do verso 1 ao verso 5, uma igreja madura prospera pela cooperação mútua na obra de Deus. De certa forma, o que Paulo faz aqui, através da intercessão, é mostrar como que, apesar dos problemas que haviam acontecido naquela igreja, eles ainda estavam juntos. Eles ainda cooperavam uns com os outros. Ele precisava daqueles irmãos e aqueles irmãos precisavam ainda deles. Paulo talvez faça isso para mostrar a esses irmãos que ele não estava, digamos assim, os colocando de lado ou rejeitando por causa dos problemas que havia acontecido em Tessalônica. Muito pelo contrário. E aí nós começamos, irmãos, domingo passado, nossa última mensagem, a partir do versículo 6 até o versículo 18. Nós vimos que no 1 ao 5, Paulo falava com aqueles que não haviam corrompido seu comportamento com os falsos ensinos que entraram na igreja. Do 6 em diante, da continuação, Paulo dá o alerta final a respeito daqueles que haviam se deixado corromper, não necessariamente falando com eles, mas mostrando qual atitude a igreja deveria ter. Bem, corri o máximo que pude com a nossa recapitulação para não ocupar muito do nosso tempo, e agora então vamos ao nosso texto, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 18. Dá uma olhadinha ao seu redor, vê se alguém precisa pegar uma carona com você. Vamos lá, irmãos, ama a sua voz. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. No verso 6, irmãos, da mensagem anterior, nós vimos o seguinte. Aliás, antes eu preciso passar para vocês a nossa grande ideia, né? Senão a gente pula ali. Vamos lá? Pode projetar. Uma igreja madura deve se opor firmemente ao que é contrário aos exemplos piedosos para que possa seguir em paz. Uma igreja madura deve se opor firmemente ao que é contrário aos exemplos piedosos para que possa seguir em paz. Hoje nós vamos ver, irmãos, o que Paulo diz para esses irmãos fazerem, o que é se opor a eles, o que ele quer dizer. Muito bem. No verso 6, como eu disse, irmãos, nós vimos na semana passada nosso primeiro ponto, quero só relembrar mais uma vez.
Uma igreja madura se afasta de pessoas dissolutas. Paulo dá uma ordem para que esses que assim viviam pudessem compreender a gravidade e a realidade da disciplina na igreja. O afastamento, isto é, a disciplina, é, na verdade, um ato de amor por esses irmãos, para que eles se arrependessem e mudassem o seu comportamento. Se talvez você não entende bem isso, convido a visitar o nosso canal, ver a mensagem anterior, porque nós gastamos bastante tempo explicando como que a disciplina é realmente um ato de amor. Do versículo 7 ao 10, nós vimos nosso segundo ponto ontem, e nós vimos o seguinte, pode projetar? Uma igreja madura se molda por exemplos piedosos. Em contraste com esses que viviam de forma dissoluta, Paulo relembra aos Tessalonicenses a respeito do seu próprio procedimento, além, é claro, de Silas e Timóteo, seus companheiros, quando viveram entre esses irmãos. Ou seja, o mau exemplo não deveria ter sido copiado por alguns, visto que eles já possuíam bons exemplos para imitarem. Isso mostra, meus irmãos, o poder negativo que tem o falso ensino. Eles haviam sido ensinados pelo apóstolo Paulo, além de Silas e Timóteo. Eles haviam sido ensinados pelo exemplo prático do apóstolo Paulo, além de Silas e Timóteo. Mas aí chegou um qualquer, um anônimo, um que não havia feito absolutamente nada por esta igreja. Veja o contraste. E eles seguiram a esses ou a esses que trouxeram o falso ensino. É como já dissemos várias vezes, irmãos, a frase não é minha, irmão sabe, é do pastor Jude Clay, os falsos mestres são falsos, mas ainda assim são mestres. E nós precisamos estar sempre alertas para as suas estratégias, suas artimanhas, aquilo que eles fazem. Bem, seguindo o nosso texto, irmãos, Paulo irá agora nos versos 11 e 12 detalhar um pouco mais sobre esses comportamentos dissolutos que aconteciam com alguns nessa igreja. Em terceiro lugar, uma igreja madura repreende os comportamentos dissolutos. Não apenas ele se afasta desses, mas repreende esses que estão com comportamento dissoluto. Nosso texto começa, irmãos, depois de terminar no verso 6, lá em cima, que os irmãos se afastassem de pessoas dissolutas. Agora Paulo volta ao assunto para destacar os comportamentos que ele tem em mente. Talvez Paulo esteja preocupado que as pessoas não usem a sua recomendação de uma forma aberta, ampla, criativa demais e acabem afastando pessoas que não estão realmente vivendo de maneira errada. Por outro lado, outra possibilidade é que Paulo esteja querendo ser bastante claro para que os irmãos não deixem estes que agora ele irá denunciar o comportamento sem a devida repreensão. Afinal, a verdade é que confrontação, irmãos, é algo que os seres humanos muitas vezes exageram e, por outro lado, no outro extremo, não querem e se omitem. Entre o extremo e outro está aquilo que Paulo vai falar aqui, nós vamos completar, inclusive com o texto de uma outra carta de Paulo. Eu recomendo que você dê uma olhada no canal também, nós temos uma mensagem antiga que fala o seguinte: confrontar é amar. E é algo difícil, mas é algo que muitas vezes é necessário para que alguém possa ser advertido sobre o seu erro. Para seguir adiante, vamos relembrar que o verso 10, que terminamos semana passada, termina como, irmãos? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Termina com a frase taxativa de Paulo. Em outras palavras, irmãos, caridade não é para gente folgada e para aproveitadores. Caridade não é para quem não tem percepção de que pode se virar por si mesmo e deveria se virar por si mesmo. Caridade é para quem precisa. Beneficência é para quem está desprovido de meios. Não é o caso que está acontecendo aqui. Então, no verso 11, seguindo a essa expressão, Paulo passa a justificar a razão de uma frase tão, digamos, firme. Ao escrever que eles haviam ouvido sobre a ociosidade de alguns, Paulo usa um tempo verbal que comunica que esse fato havia chegado a ele mais de uma vez. Nós sabemos que Paulo havia recebido pelo menos não um, mas 2 relatórios a respeito da igreja de Tessalônica, depois que saiu às pressas, como nós vimos em Atos capítulo 17. E nesse relatório, irmãos, nas 2 vezes chega o crescente desse comportamento de ociosidade no meio daqueles irmãos. Lembrando, inclusive, que no final da primeira carta, nós falamos isso semana passada, ele já havia orientado o quê? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. 1 Tessalonicenses 5,
14. Já dissemos na mensagem anterior que aqui temos a mesma palavra sendo usada. Ou seja, este era um assunto, irmãos, que antes já havia sido orientado como eles deviam proceder. Porém, o apóstolo e seus companheiros continuavam recebendo notícias dessa igreja e lá estavam ainda os ociosos, crescendo cada vez mais, provavelmente em número e em influência. E o relatório sobre as pessoas desse grupo diziam que eles não trabalhavam e, em lugar disso, se intrometiam na vida alheia. Paulo aqui, meus irmãos, me permita apenas uma pequena, rápida aula de grego, mas o que ele faz? Um jogo de palavras muito interessante. Ele diz que eles não trabalhavam, eles não ergosamenos, é a palavra. Mas, por outro lado, eles peri-ergosamenos. Qual a diferença entre uma palavra e outra, irmãos? É apenas o prefixo peri, que significa ao redor. É daí que você tem a palavra periferia, que significa levar ao redor, ou periférico, que significa andar, peripatético, que significa andar ao redor. Então, o que significa essa palavra, esse jogo que Paulo fala? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, meus irmãos, eles nem trabalham, eles não trabalham, mas eles ficam ao redor de quem trabalha. Isso é ótimo, né? E aí, o que você está fazendo aí? Está cozinhando? Dá um pouquinho aqui. Eles não se envolviam no que estavam fazendo. Eles ficavam como observadores, se aproveitando do que estava sendo feito. E Paulo é muito feliz nesse jogo de palavras com a capacidade e a inteligência que Deus o deu. Porque o que está se tratando aqui, meus irmãos, é muito mais do que apenas fuxicos ou fofocas. Não é isso que é o intrometer-se na vida alheia que Paulo está falando. Eles se intrometiam, meus irmãos, buscando se participar da vida dos outros, inclusive sendo alimentados, sendo sustentados. E é por isso que Paulo fala, aquele que não trabalha, também não coma. Afinal, meus irmãos, não trabalhavam para sequer se sustentar. A imagem aqui é aquele que não ajuda, antes fica ao redor, na verdade, atrapalhando aquele que está envolvido com as coisas que fazem parte da nossa vida, a nossa responsabilidade pessoal. E diante disso, então, irmãos, e de forma absoluta, Paulo havia dito o que nós vimos no versículo 10, semana passada. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Algo que ele confirma agora, olha aí, no versículo 12. Ordenando e exortando no Senhor Jesus a esses irmãos, porque se eles tivessem alguma dúvida que Paulo estava falando sério, agora as dúvidas acabavam. E ele completa, trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. É interessante, meus irmãos, que isso é algo que a gente parece novamente ser óbvio. A necessidade de buscar o seu próprio sustento. É verdade, raramente a gente ouve falar de uma pessoa que gosta de depender dos outros, que depende. Às vezes, aqui e acolá, a gente vê notícia nos Estados Unidos, teve pais que foram ao tribunal para que o tribunal forçasse seu filho de 40 anos a sair de casa. É ótimo, né? Roupa lavada, comida na mesa, porque os pais simplesmente não conseguiam que ele assumisse a sua responsabilidade. Eu não estou falando, irmãos, que tem que morar fora, o pessoal está rindo, o pessoal que está chegando perto dessa idade ou algo parecido. Não, não é isso. O problema é que neste caso, no tribunal, ele era isso aqui, ó, o peri, que ficava ao redor. E aí, mãe, o almoço está pronto? Usava a sua renda para si mesmo, não ajudava em nada em casa, não contribuía com as tarefas, acordava a hora que queria, ia para o trabalho e queria simplesmente ser sustentado. Já pensou quando você tem isso acontecendo por motivos supostamente espirituais? Este é o problema aqui nessa igreja. A igreja tinha, alguns irmãos tinham um disfarce do porquê estavam fazendo isso. Um disfarce completamente sem sentido. Portanto, irmãos, é claro que um cenário igual a esse, irmãos, hoje em dia é muito improvável. Eu realmente acredito que o nível de impertinência para alguém simplesmente aparecer na casa dos irmãos e se utilizar do sustento que eles trabalhavam para ter, isso a tal nível, irmãos, é muito improvável que vai acontecer hoje em dia. Porém, irmãos, o princípio do nosso terceiro ponto permanece. Comportamentos dissolutos precisam ser repreendidos. Pode não ser este, mas podem ser outros comportamentos. Agora eu quero destacar aqui uma coisa muito importante, irmãos. Infelizmente, em alguns lugares, igrejas evangélicas, alguns comportamentos muitas vezes são repreendidos porque alguém ou parte da igreja não gosta daquilo. Eu vou numa coisa bem absurda, irmãos. Há uma determinada denominação que é proibida assistir televisão. Até contaram uma história, agora não lembro quem foi,
e o camarada que era dessa denominação não gostava, não podia ter televisão, mas estava na época da Copa do Brasil. Na Copa do Mundo, desculpe. E o Brasil estava jogando. Então ele, coincidentemente, passava na casa de outro irmão de outra igreja que tinha televisão. É isso que provoca, irmãos, o legalismo, os usos e costumes ser uma fundamentação bíblica. Provoca a hipocrisia nas pessoas. Então não é, de maneira nenhuma, ficar catando algo na vida de alguém, porque eu não concordo. Eu não acho que pode ser assim. Eu não acho que o comportamento deveria ser esse. Nós estamos falando de algo sério, de algo bíblico, que esses irmãos estavam vivendo de maneira dissoluta. De uma forma perigosa, irmãos, a vida na igreja e fora dela começaram a serem vistas como algo totalmente separadas. Em nossos dias também. Certo pastor até me disse que uma vez que, para ele, a vida dos membros da minha igreja, da porta de casa para dentro, era fora da sua responsabilidade. Então, em um extremo, há aqueles que ficam catando o que cuidar na vida do outro e achando-se muito mais santos e tal. Mas, por outro, irmãos, há uma completa negligência, como eu falei no caso desse pastor aqui. Quando ele se referia da porta de casa para dentro, não era literalmente a casa, mas a vida privada dele. Como ele se comportava no trabalho, qual era o seu testemunho na escola, e assim por diante. Mas será que a gente pode concordar com esse tipo de pensamento? Eu acho que não, irmãos. Quer pastores, quer nós, o restante da igreja, nós não estamos restringidos na nossa responsabilidade uns para com os outros. Na época dos puritanos, irmãos, a igreja tinha uma influência muito maior na sociedade do que o próprio governo civil. Então, por exemplo, eu trabalhava para o Felipe. E, de alguma forma, o Felipe estava negligenciando os meus direitos no trabalho. Hoje em dia, você procura o poder público, certo? A delegacia do trabalho, o Ministério do Trabalho e assim por diante. Na época dos puritanos, adivinha que eles procuravam, irmãos? O pastor. Porque nós éramos da mesma igreja. E o meu irmão estava me prejudicando nas nossas relações de trabalho. E aí procuravam o pastor, e o pastor iria conversar conosco, conversar com o que está acontecendo entre vocês, e resolvia a questão. E a sociedade nem sequer chegava a saber, ou o poder público nem chegava a saber, porque a tamanha era a autoridade que acontecia naqueles dias entre os puritanos. Eu não estou trazendo, irmãos, estou dizendo que a gente deve trazer isso para cá. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós temos situações nas vidas que deveriam, nós como cristãos, chamar o irmão, sermos Espírito Santo, né? Paráclito na vida dele, chamar do lado. Não é colocar no grupo da igreja não, irmãos. É chamar do lado. E dizer, meu irmão, chegou ao meu conhecimento isso. Posso lhe ajudar? Como isso pode ser resolvido? Eu soube desse problema entre você e o outro irmão, você não está conseguindo resolver. O ponto é, meus irmãos, é que o testemunho cristão precisa ser, de todas as formas, protegido. Repreender comportamentos dissolutos não é apenas dar bronca, mas tentar buscar restauração na vida dos outros. Como eu disse, é claro que nós não somos vigias uns dos outros. Ninguém precisa ser perturbado por minha necessidade de corrigir a vida dos outros, porque não estão vivendo como eu creio que deveriam viver. Não estamos tratando disso, irmãos. Estamos tratando sobre sermos instrumentos na vida uns dos outros, em situações onde eu preciso de um conselho, às vezes mesmo sem ter pedido. Situações onde eu preciso de uma exortação, até mesmo sem perceber. Situações onde eu preciso até mesmo de uma admoestação, até mesmo sem concordar. Como nós falamos desde o começo, irmãos, confrontação não é uma empreitada fácil. Via de regra, nós queremos distância disso. Quantas e quantas vezes pessoas chegaram, pastor, sinto lhe incomodar, mas eu queria vir aqui porque o irmão Sinfrônio... Ou seja, ele está dizendo assim, essa é uma situação muito ruim, pastor, muito chata, não é verdade? Que bom que eu soube ter que resolver e não eu. Aí eu vou com ele com o texto de Mateus, dizendo assim, não, meu irmão, sinto muito, mas é você mesmo que tem que resolver primeiro. É você que tem que ir lá e confrontar primeiro, como a palavra de Deus assim nos orienta. Paulo descreve, meus irmãos, para nós como isso deve ser feito, como essa confrontação deve ser feita nos próximos versos. Além de fazer o mesmo em outro texto que nós precisamos examinar hoje no nosso quarto ponto. Nosso quarto ponto nos ensina o seguinte, no versículo 13 ao versículo 15. Uma igreja madura segue a disciplina como ferramenta de restauração.
Uma igreja madura segue a disciplina como ferramenta de restauração. Semana passada nós tratamos sobre isso, irmãos. Disciplina não é coisa de igreja que não ama, muito pelo contrário. Tratamos semana passada que a disciplina pode ser feita da maneira errada, é verdade, e devemos estar atentos quanto a isso. Mas entre a maneira errada e a omissão da disciplina, há um meio termo bíblico que precisa ser seguido. Em 2 Timóteo capítulo 3, quase no final da sua última carta na vida, Paulo está advertindo a Timóteo, seu filho na fé, sobre como serão perseguidos os que quiserem viver de forma piedosa em Cristo Jesus. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 13. Em seguida, irmãos, Paulo fala sobre aqueles que não serão perseguidos porque estarão vivendo como o mundo deseja, como o mundo se agrada. E aí sobre eles, olha o que Paulo diz, versículo 14. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E diante desse contraste que Paulo faz, meus irmãos, ele retorna ao positivo, logo em seguida dizendo o seguinte: quanto a você, dizendo para Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Quando eu li, meus irmãos, essa mesma expressão do nosso texto, eu fiquei pensando, isso aí é coisa de Paulo, isso é coisa que Paulo usa muitas vezes. Aí eu fui no texto que eu estou lendo para vocês, em 2 Timóteo capítulo 3. Então, 15 anos antes, irmãos, praticamente, Paulo escreve aos Tessalonicenses usando a mesma estratégia argumentativa. Aqui ele aponta, irmãos, versículos 11 e 12 de Tessalonicenses, como aqueles outros viviam de uma forma dissoluta. Porém, os demais irmãos deveriam ser diferentes. Aí ele começa, quanto a vocês, irmãos, a mesma expressão que ele usa com Timóteo. Essa é a dica, meus irmãos, que Paulo faz, que ele está introduzindo um contraste. Quanto a vocês, continua o texto, nunca se cansem de fazer o bem. Ou seja, meus irmãos, de uma forma imediata, esse fazer o bem é o oposto do que esses ociosos e intrometidos estavam fazendo. Paulo está dizendo que use o mau exemplo deles como uma forma de anti-imitação. A Bíblia faz isso muitas vezes, irmãos. É por isso que você abre o Antigo Testamento e ele está repleto de maus exemplos. O bom exemplo é fácil de nós detectarmos, é assim que eu tenho que fazer. Mas às vezes é importante, irmãos, nós olharmos como não devemos fazer. Então, quando você repara no comportamento de Sansão, por exemplo, inclusive destacamos hoje de manhã na EBD, você repara diversos alertas de Deus. Não faça assim, não faça desse jeito, não vá por aí, porque você vai se dar mal. Em Provérbios capítulo 7, o sábio Salomão usa daquele jovem tolo que cai na conversa da mulher selvagem. A mulher selvagem ali, meus irmãos, não é porque é a mulher das cavernas, toda desgrenhada e vestida de peles, não. Porque ela é uma mulher sedutora que diz, meu marido está viajando, mas eu já preparei o meu quarto, a minha cama, o lençol, já perfumei. Ninguém vai saber. Essa é a mulher selvagem de Provérbios capítulo 7. Ou seja, o sábio usa, veja este mau exemplo, veja como esse rapaz é tolo, como ele é suscetível a essas ofertas. E ele diz, filho meu, faz o oposto. Quanto a você, faz diferente, faz de outra forma. No nosso texto, irmãos, o fazer o bem era trabalhar tranquilamente para que pudessem comer do próprio pão. Além do óbvio do que significa, irmãos, de fato trabalhar, certamente Paulo tem em mente mais do que isso. Paulo tem em mente, meus irmãos, aquilo que nós entendemos e chamamos da ética cristã do trabalho. Coisas como honestidade, dedicação, obediência, lealdade e tantas outras coisas, meus irmãos, que como cristãos deve ser levado à potência. Qual potência, pastor? Quadrado, cubo? Não. A potência da excelência. Tudo, meus irmãos, que eu falei é esperado de qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador é esperado que ele seja honesto, que ele seja dedicado, que ele seja obediente, que ele seja leal, não é verdade? Quanto mais nós. E se você reparar, meus irmãos, e eu não creio que seja coincidência, este é um tema que tem surgido nos últimos anos, vira e mexe, em nossas mensagens.
Não porque eu forcei o texto a ir por aí, mas porque eu percebo que o texto apela para uma necessidade de nós sermos lembrados que nós vivemos em sociedade. E como cristãos, devemos mostrar essa excelência na nossa vida. Precisamos ser o melhor profissional que sua capacidade puder levar você a ser. Não necessariamente o melhor de todos, mas o melhor dentro da sua capacidade. Nunca arrastar os pés, jamais se contentar com menos do que o seu máximo, dar o seu máximo. E por que, irmãos, nós devemos fazer isso? Por que nós devemos buscar essa potência à excelência? Mateus 5 nos explica. Lá no Sermão do Monte, irmãos, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Agora olha o versículo 16. Olha o que Jesus nos diz, irmãos. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que acontece quando nós, os filhos, vivemos até o limite da nossa capacidade, vivemos em excelência, aí o nosso Deus é glorificado. É verdade, irmãos. Não há absolutamente nada errado em sermos devidamente recompensados pelo nosso trabalho. Se é justo, se é honesto, ora, se Deus permitir que você seja mais rico que Salomão, não tem problema nenhum com isso. Porém, irmão, se o sucesso financeiro for a sua única ou sua maior motivação, é só uma questão de tempo até que Satanás descubra qual é o preço da sua santidade. Então a sua ética cristã no trabalho vai por água abaixo. Repetindo, nada de errado em sermos devidamente recompensados financeiramente pelo nosso trabalho. Mas se a minha maior motivação não é a glória de Deus e elevar o nome do Deus que eu repreendo, algo está errado no conjunto ou na ordem das minhas prioridades. Seguindo o nosso texto, irmãos, nos versos 14 e 15, Paulo agora vai retornar à ordem dada no verso 6, onde nós começamos semana passada. Os tessalonicenses deveriam se afastar de irmãos que vivessem de forma dissoluta. Mas por que ele fala isso, irmãos? Ele mesmo responde: para que se sinta envergonhado, ou eles se sintam envergonhados. O objetivo, irmãos, não é a humilhação pela humilhação. Esse não é o que Paulo tem em mente. Mas a humilhação, ou seja, a vergonha, que leva ao arrependimento genuíno e que leva, portanto, depois à restauração. A atitude e a ação esperada é que chamem a atenção dele como irmão. Ou seja, o alvo é a restauração daquele irmão, que ele abandone o comportamento que eles estavam tendo. E aí, meus irmãos, eu quero pedir a sua paciência para a gente visitar um outro texto de Paulo que foi escrito provavelmente entre a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, que é Gálatas. Nós já tivemos a exposição dessa carta inteira, mas lá no capítulo 6, Paulo fala o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O que esse texto nos fala, irmãos? Em primeiro lugar, Paulo fala da responsabilidade da restauração. Quando ele se refere nesse texto, irmãos, vocês que são espirituais, ele não está dizendo, vocês são tremendos, vocês são os maiores, olha só, você quase não tem pecado. E esses pobres coitados precisam da sua ajudinha. Não. Neste assunto em que o texto diz, o irmão foi surpreendido em algum pecado, você não está neste pecado, você é espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Então você surpreendeu o irmão brigando no acidente de trânsito. Passou lá, o irmão estava lá, já às vias de fato, rolando no chão, camarada. E você, aquele pessoa calma, serena e tranquila no trânsito. Ore por mim. Você é aquela pessoa que não adianta, ninguém lhe tira do sério. Então, fecha, o pessoal buzina, o pessoal elogia sua mãe. E você está tranquilo. Neste cenário, você é o espiritual.
e você surpreendeu um irmão que está precisando de uma ajuda urgente. Então Paulo fala, em primeiro lugar, irmãos, dessa responsabilidade da restauração. Esse é o principal objetivo nosso, quando eu percebo o erro na vida de outro irmão. No mesmo versículo primeiro, irmãos, em segundo lugar, essa restauração deve ser feita com uma atitude de mansidão. Ou seja, não há espaço para ser rude, não há espaço para arrogância. Não há espaço para eu chegar, né, no meu cavalo branco ou no meu pedestal, olhando de cima para baixo. Está longe do que Deus quer de nós. Uma terceira coisa que esse versículo nos ensina é que Paulo recomenda o cuidado consigo mesmo. Você que está confrontando precisa tomar conta consigo mesmo sobre a questão daquele pecado. Meus irmãos, esse texto é muito mais a ser destacado nesse contexto, na verdade, mas eu não tenho tempo. Eu vou ler apenas o versículo 2 para a gente completar. Olha o que ele diz. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Queridos, a confrontação não é algo fácil, e fica ainda mais difícil porque nós somos chamados a levar os fardos pesados dos nossos irmãos, e é claro, eles os nossos em outras situações. O pecado do irmão não pode simplesmente ser menosprezado por mim. Eu não posso dar de ombros e dizer o seguinte, isso não é problema meu. Quando eu faço isso, meu irmão, eu me torno discípulo de quem? Caim, que perguntado por Deus onde está o seu irmão, qual a resposta dele? Esse aqui é corajoso, viu? Pagou um preço, mas ele tinha coragem. Fez besteira, pelo menos coragem ele tinha. Ele vira para o Senhor Deus e diz o quê? Sou eu responsável por meu irmão? Se me lembra uma vez, meus irmãos, que eu falei uma frase atravessada para o meu pai. Para o meu pai, que é de carne e osso. Não é todo poderoso, não é onipotente, não é onisciente. E depois que eu falei a besteira, eu gelei todinho. E o estômago foi lá no pé. Ele, que é, menino? Ele não sabe nem consertar a coisa. Porque sabe que falou besteira. O camarada se vira para Deus. Eu não sei se tinha algum companheiro perto de Caim para dizer, tu é doido, é? Sou eu responsável por meu irmão? Que pergunta retórica tola. A palavra de Deus, meus irmãos, já deixou claro que nós somos responsáveis uns pelos outros. Pastor, não quero ninguém sendo responsável pela minha vida, não. Tem problema. Sua carta de exclusão, pode, por favor, me lembrar. Porque não tem como, irmãos. Igreja é assim. Infelizmente, nos últimos tempos, por causa de algumas pseudo-igrejas, tem se surgido uma ideia de igreja onde você frequenta ao cinema. Ontem, nós fomos ao cinema. Chegamos atrasados, sentamos, assistimos o filme, saí, não conheço ninguém lá. Não teve momento de comunhão. Vamos interromper esse filme aqui, né? Vire para a pessoa que está do seu lado. Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte, você está gostando? Não. Eu não sei nem a cara de quem estava sentado do meu lado. Acabou o filme, acendeu a luz e foi para casa. Tem igreja que está virando isso hoje. Você não conhece ninguém, não tem comunhão com ninguém, não sabe que é a vida da pessoa, não sabe o nome do irmão. Esta não é a igreja da Bíblia. A igreja da Bíblia, meus irmãos, quando Pedro é preso, vai tudinho para a casa da mãe de João Marcos para orar, para interceder. A igreja da Bíblia, irmãos, quando os irmãos da Judéia estavam passando necessidade, começaram todas a recolher ofertas, inclusive Tessalônica, Filipos, para ajudar os irmãos que estavam lá. A igreja da Bíblia é aquela que ri com os que riem e chora com os que choram. Quando um é honrado, todos nós somos honrados. Carregamos as alegrias e os lutos juntos. Portanto, irmãos, sim, somos responsáveis uns pelos outros. Talvez, irmãos, nós não sabemos, se nessa igreja a membresia, a liderança fosse talvez um pouco mais atenta ao problema que estava crescendo no meio deles, mais responsável, essas falsas doutrinas não teriam chegado ao ponto da necessidade de confrontação e disciplina. O que para nós, irmãos, certamente é outro alerta. Se eu vejo um problema e eu começo a dizer, isso não é meu problema. Talvez eu passe depois e o problema está muito maior.
Hoje eu comentava que nós temos uma planta, e ela era bonita, ela estava lá no alto, ela descia, né, meio cascateando assim, tal, até o chão. Chegou ao chão, eu só dizia, ai, que planta bonita, ai, que planta bonita, ai, que planta bonita. E quem cuida de planta lá é a Leila, né? Então, planta bonita, daqui a pouco a planta bonita subiu e já estragou a minha parede, porque quando eu arrancar ela da parede, a massa vai vir junto. O que eu tinha que ter feito? Antes dela ter grudado na parede, eu tinha que ter tirado já lá embaixo, podado, feito algum tipo de estrutura, eu não sei. Mas sabe por que não aconteceu? Porque não era meu problema. E a minha esposa não via como problema, e realmente para ela não é. Tá certo. Tá bonita a planta. Mas eu, com a minha mente de homem, pensei, lá se vai a massa corrida. Porque quando eu arrancar, vai vir tudo junto, eu vou ter que passar massa acrílica de passagem e pintar novamente. Quando, meus irmãos, o problema surgiu nessa igreja, eles deveriam ter logo endereçado o problema e não deixar chegar até onde ele chegou. Porque certamente, irmãos, nós não ansiamos lidar com problemas e conflitos o tempo todo em nossas igrejas. Não é isso que nós queremos. Desejamos que seja, por outro lado, algo muito raro. Se inclusive puder nunca acontecer, a gente puder sempre viver em paz. E exatamente, irmãos, essa paz é como Paulo termina o seu raciocínio. Esses irmãos buscariam ou encontrariam a paz apenas na obediência. Ele está dizendo, os problemas que vocês estão vivendo aí surgiram porque vocês negligenciaram a obediência. Eu vivi numa igreja, meus irmãos, que passou por muitas crises. E muitas dessas crises foi porque as raposinhas, né, as pequenas erosões não eram tratadas. E se transformavam em grandes raposas, em grandes rachaduras. Porque as pessoas diziam, não é meu problema, não é minha responsabilidade. Isso é coisa do diácono, isso é coisa do pastor. Eles que lidem com isso. Por outro lado, quando nós obedecemos, tanto na prevenção, quanto na correção, quanto na disciplina, podemos viver essa obediência através do que temos aprendido. Que seja nas nossas vidas diárias, que seja na nossa vida em conjunto. Paulo vai terminar, meus irmãos, evocando, irmãos, eis a paz que vocês têm para vocês, do Senhor da paz, se vocês obedecerem. E esse é o nosso quinto, irmãos, e último ponto de hoje e de 2 Tessalonicenses. Uma igreja madura pode experimentar a paz da obediência. É o encerramento, é a despedida de Paulo. E ele encerra dizendo o seguinte, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Não há muito, meus irmãos, a nós acrescentarmos nessa despedida de Paulo. A mera leitura já comunicaria bastante. Mas vale ressaltar que a carta termina com uma oração. Ela termina com uma saudação final e uma bênção. Depois das orientações sobre como corrigir os ociosos, Paulo se volta novamente para a intercessão. Aliás, esta é a quarta oração de Paulo pelos Tessalonicenses nesta carta, algo que ele fez também na primeira. De passagem, Paulo nos deixa uma sutil lição. A confrontação e a disciplina, deveres de casa que ele deu aos Tessalonicenses, tarefas difíceis que ele deu a eles, para que pudessem ser feitas, não poderiam ser feitas apenas na nossa força. Isto é, na força da nossa carne. A confrontação, irmão, sem a operação do Senhor, do Espírito, torna tudo o que fizermos, por mais intencionado, bem intencionado que seja pelo irmão, ineficaz. Essa dependência, meus irmãos, da oração e do Espírito para fazer isso que Paulo está dizendo, inclusive nos ajuda a questionar nossas próprias motivações. É muito difícil, irmãos, dobrarmos nosso joelho em oração e continuar com o coração altivo. Lembra que nós falamos que a confrontação não pode ser de cima do meu cavalo branco, não pode ser de cima do meu pedestal. Precisa ser como se eu estivesse, na verdade, abaixo daquele irmão, considerando-o superior a mim mesmo, em Filipenses capítulo 2. E essa confrontação, portanto, irmãos, precisa muito ser na dependência do Senhor. Precisa ser com o alvo de não sermos apenas disciplinadores, mas sermos, pela graça de Deus, restauradores.
além de esperar em Deus que outros também sejam em nossa vida, é claro, é uma via de mão dupla. A preocupação de Paulo era pela paz dentro da igreja, por meio da unidade de todos os membros, obedecendo, vivendo ao redor da verdade. O Senhor aqui é apresentado como a fonte dessa paz, Ele é o Senhor da paz. E Paulo orou para que Ele concedesse isso a todos os cristãos em Tessalônica. Porém, meus irmãos, a paz que Paulo está se referindo aqui, como já ficou bem claro na minha explicação, não está numa boa convivência que faz vista grossa e passa pano para os erros uns dos outros. Isso não é uma igreja bíblica. De fato, nós jamais vamos encontrar nas Escrituras um único texto que nos aconselhe que os pecados nossos ou dos outros devem ser tolerados. Isso é que muitos do mundo têm dito que a igreja tem que fazer. Jamais falar de pecado, jamais confrontar e deixar as pessoas apenas viverem como quiserem. Mas não é o que a Bíblia nos diz. Jamais um cristão verdadeiro vai amar de verdade aos outros, fingindo que nada de errado está realmente acontecendo. Um cristão e uma igreja desfrutam de paz quando estão devidamente alinhados com a vontade de Deus. Paulo orou para que em todo o tempo e em todas as formas isso acontecesse com os irmãos, que essa paz fosse uma realidade na vida deles. Em todos os momentos, independentemente de suas circunstâncias, mesmo na perseguição, mesmo tendo que aplicar disciplina, eles poderiam experimentar essa paz. Ao orar para que o Senhor estivesse com todos eles, Paulo não estava querendo dizer que Deus, em algum momento, por acaso, não está com o seu povo, porque é assim que Paulo fala aqui no versículo 15. 16, desculpe, o Senhor seja com todos vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, não é que, de alguma forma, o Senhor, em algum momento, não está conosco. Muito pelo contrário. Nós sabemos muito bem que no final do Evangelho de Mateus, ele garantiu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Pelo que Paulo está orando quando ele escreve o Senhor seja com todos vocês? Ele está orando, meus irmãos, que pudesse ser para eles possível desfrutar dessa comunhão da obediência. É fato notório, meus irmãos, que quando nós desobedecemos ao Senhor, nós o entristecemos. Por outro lado, quando nós lutamos e buscamos a obediência, nós reforçamos a nossa comunhão com o Senhor. Vocês me amam se vocês obedecerem os meus mandamentos. Já nos disse Jesus. Paulo termina nosso texto, nos versos 17 e 18, dando a evidência de que ele havia sido o autor da carta. Provavelmente ele havia ditado a carta, mas ele termina essa última parte, deixando o registro da sua caligrafia, para que os irmãos pudessem reconhecê-lo como autor da carta. E aí ele termina da maneira como ele começou, com praticamente a mesma expressão que você encontra lá no capítulo 1, versículo 2. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Isso tudo, meus irmãos, voltando à nossa grande ideia, nós vimos como Paulo mostra que opor-se firmemente ao que é contrário aos exemplos piedosos não é nem ser rude, mas também não é ser erroneamente tolerante. E quando nós, irmãos, vivemos essa busca pela obediência, o prêmio, o substrato, a consequência é vivermos em paz. Isso se aplica à ordem dada nesse texto, sobre disciplina, sobre confrontação, mas se aplica a absolutamente tudo na nossa vida, em todas as áreas, em todas as questões. Acima de tudo, meus irmãos, eu quero terminar essa exposição mostrando como que o Novo Testamento não é uma coletânea de textos bonitinhos para que nós possamos viver de uma maneira, sempre positiva ou algo assim. Essa é uma carta para uma igreja que Paulo amava profundamente, que Paulo tinha grande afeição, que Paulo era elogios em cima de elogios, tanto na primeira como agora na segunda carta. Porém, ele não hesita de destacar algo que estava errado com aquela igreja e tratar aquilo. Este é o verdadeiro amor. Não é aquele amor, talvez, durão, dos pais de muito antigamente, que não tinham eu te amo, não tinham um abraço, Talvez você tenha convivido com um pai assim, que não tinha um apreço. É ruim.
Mas também não é, meus irmãos, desse amor pós-moderno, onde a criança faz o que quiser, nunca é repreendida e pode, né, aprontar e é o reizinho da casa. Não. Paulo, como um pai na fé, continua elogiando a fé desses irmãos, continua elogiando o amor, mas a esperança havia saído dos eixos. E aí, uma igreja madura necessita de consolo e correção para aguardar a volta de Cristo corretamente. Por minha parte, meus irmãos, eu assumo mais uma vez o compromisso, pela graça de Deus, dentro das minhas limitações, em buscar fazer a mesma coisa no papel de pastor dessa igreja. O que eu espero de cada um de nós, como membros desta igreja, é que nós sejamos desta maneira também, uns na vida dos outros. Não fiscais, a gente já falou sobre isso, não policiais de maneira nenhuma, mas servos, que percebem o irmão numa necessidade de correção, de admoestação, que seja, e se coloca, às vezes, numa posição de risco, de ajudar, de servir, de aconselhar, de ser bênção. E que nós sejamos assim, meus irmãos, uns nas vidas dos outros. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por chegarmos ao final de mais uma jornada expositiva. Muito obrigado, Deus, por podermos aprender dela, por esses irmãos terem passado por esta situação no primeiro século e ela ecoar de maneira tão necessária para nós agora no 21º século. Muito obrigado a Deus, continua moldando a comunidade Batista Videira e cada igreja que estiver assistindo essa mensagem, para que sejamos, ó Deus, maduros, sabendo o valor do apoio, do consolo, do elogio, mas também o valor e o lugar da exortação, da disciplina para cada um de nós. Dá-nos a semana abençoada, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém.